Tiago capítulo 3, vai ser a nossa leitura. Qual é a sua sabedoria? Porque Tiago aqui, nós vamos ler o texto, ele apresenta dois tipos de sabedoria, a da terra e do céu. Qual é a sabedoria que a igreja do Iguatemi, que o Heron tem buscado para a sua vida? E o impacto disso é muito forte, porque exatamente o nosso contato com as pessoas é o testemunho que nós damos, aliás, que você dá e eu dou, e também aquilo que falamos. Aquilo que falamos tem um peso muito grande para apresentar Jesus ou para colocar Jesus em descrédito no meu testemunho, nas minhas relações. Tiago capítulo 3, versículo 13 a 18, vamos ler. Eu vou ler numa linguagem diferente, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, a partir do versículo 13: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, e aí ele afirma que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém de sabedoria. Versículo 14: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não gloriem-se disso, nem negue a verdade. Versículo 15: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, a animal, a diabólica. Pois onde há inveja, versículo 16, e ambição egoísta, diz ali Paulo, há confusão e toda espécie de males. Versículo 17: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sincera. E o último versículo do texto que estamos lendo diz assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Olha que texto forte. Quando Tiago fala nos versos de 1 a 12 sobre o poder da língua, ele diz três coisas que a língua tem poder de fazer. Ele diz assim, primeiro, a língua tem o poder de dirigir. Quando eu digo dirigir, ou quando a Bíblia diz dirigir, ela diz assim que a língua tem um papel de freio, de leme, de condução. Segundo aspecto, diz que a língua também tem o poder de destruir. E quando diz destruir, olha o que ele está falando. Ele está falando de fagulha, de fogo, de veneno. Exatamente sobre isso que Tiago está dizendo ali no capítulo 3 até o versículo 12. Ele diz também que a língua tem o poder de deleitar, e é uma expressão que ele usa para dizer que ela pode ser fonte de coisas boas e ela também pode produzir bons frutos. Então a língua tem o poder de dirigir, dar direção, ela tem o poder de destruir e tem o poder também de abençoar, tem o poder de deleitar. É interessante que Tiago fala de sabedoria numa circunstância diferente. Ele diz assim que é como se você aprendesse a lidar com as pessoas. Lógico, ele está falando de um aspecto positivo. O rei Salomão, por exemplo, quando ele se encontrou com Deus, você sabe disso, você conhece a história. O que ele pediu a Deus? Sabedoria. Ele pediu a Deus sabedoria. E Tiago também diz, está lá no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, que peça a Deus o quê? Sabedoria. E ele vai dar de maneira deliberada, vai dar sabedoria. Peça a ele que ele vai dar. Talvez a pergunta que a gente faria hoje, tentando entender esse texto, é o seguinte: o que é sabedoria? O que é sabedoria? Eu vou trazer uma definição muito simples. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Só que uma pessoa, ela pode ser muito culta e ao mesmo tempo, usando uma expressão bíblica, tola. As duas coisas podem andar juntos na nossa vida. Ela pode ser muito entendida, inteligente, conhecedora, pode ser um doutor, pode ser o que for. Então, muito culta, mas ela também pode ser tola.
E quando eu olho para isso, eu percebo o seguinte, e isso está em voga agora, as pessoas estão falando, não é minha área, então eu não posso entrar a fundo, mas hoje está se valorizando mais a inteligência emocional, né? Quer dizer, é mais importante lá, um patrão, alguém, um líder, ele olha para uma pessoa e ele está mais preocupado com a inteligência emocional do que a inteligência intelectual dessa pessoa. Às vezes o cara é muito inteligente, intelectualmente falando, mas quando coloca ele para se relacionar num grupo, ele faz um estrago enorme, O que é sabedoria? Sabe, não é saber muito, mas daqui a pouco é saber viver bem com as pessoas. Isso aqui toca a nossa igreja. Você já pensou? Tantas famílias que estão aqui dentro representadas, famílias com histórias diferentes, experiências diferentes, maneira de enxergar diferente a mesma coisa. Se eu não buscar a sabedoria do alto, isso aqui vira um caos, isso aqui vira um problema. Eu preciso começar a olhar com os olhos da Bíblia para que a igreja possa crescer. Ellen White tem um texto que você conhece bem, eu não vou citar agora o texto na sua íntegra, mas ela diz assim, olha, onde houver mais amor, cortesia, ela tem uma lista lá de umas 8 virtudes, ela diz assim, onde hoje há uma decisão, haveriam centenas delas. E aí você percebe a importância da sabedoria do alto nesse processo. O segundo ponto, o segundo ponto que eu traria aqui, para a gente dar uma olhada, é que a sabedoria também é um olhar para a vida com os olhos de Deus. A pergunta do sábio é, e quando eu digo do sábio, não estou falando da Bíblia, é você, estou imaginando que você é essa pessoa. A pergunta do sábio é essa: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? A gente fala isso em sermão, você já ouviu essa pergunta várias vezes, Só que no dia a dia, a gente não costuma praticar isso. Você concorda comigo? Parece que a coisa entra no automático, ou eu me sinto seguro com aquilo, e a tendência é eu viver a minha vida achando assim, eu vou resolver isso. Não, eu resolvo no braço. Não, isso aqui eu já lidei com isso. E quando se trata de sabedoria, você percebe a Bíblia trabalhando exatamente, olha, primeiro, Jesus é o centro da tua vida, da minha vida, e decisões não importa, pequenas ou grandes. O que é que Jesus faria se ele tivesse que dar esses passos? Como ele falaria se ele estivesse no meu lugar? Como ele agiria? Como ele reagiria frente a essas coisas? É interessante que Jesus, ele ensinou os seus discípulos, não na escola clássica, ele ensinou os discípulos na vida. E uma coisa que ele apresentou exatamente a importância da sabedoria. E Provérbios, Salomão usa que o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. Da sabedoria. Tiago está aqui nesse texto constantemente usando dois tipos diferentes de sabedoria. Dois tipos diferentes de sabedoria. E a pergunta para ele é o seguinte: qual é a sabedoria que você quer que governe a sua vida? A sabedoria da terra ou a sabedoria do céu? Qual é? Que tipo de vida estamos vivendo? O que está acontecendo é que devagarinho as pessoas estão empurrando a vida cristã para dentro da igreja. E você percebe que Paulo ou qualquer outro autor bíblico, escritor bíblico, ele diz que você não é igreja aqui dentro só, você é igreja em todo lugar, você representa a igreja. Paulo usa uma expressão que você conhece bem, ele diz que nós somos cartas abertas, para que as pessoas possam ler a nossa vida e encontrar quem nela? Jesus Cristo. E para isso ser possível, só com sabedoria. Só com sabedoria. Que tipo de vida estamos vivendo? Que tipo de fruto a nossa vida está produzindo? Talvez usando a linguagem do próprio Tiago, que é no capítulo 3, versículo 12, a pergunta talvez seja essa: qual é a fonte da nossa sabedoria? É doce ou salgada? Essa é uma expressão usada ali em Tiago capítulo 3.
No versículo 13 e 14, é interessante que ali na Bíblia, de alguma forma Tiago fala que o sábio é aquele que é santo em seu caráter. É como se ele tivesse um profundo discernimento para entender as coisas que acontecem em volta de si, Essa é a primeira vez, ali no versículo 13 e 14, que aparece na Bíblia a palavra entendimento ou conhecimento. E você não vai encontrar essa palavra daqui a pouco em nenhum outro lugar. O interessante é que, quando é usada essa palavra, eu quero usar aqui 3 opiniões de 3 escritores, pessoas atuais que interpretam o livro de Tiago. Um dele é Tasker, ele fala que ali o texto está falando de conhecimento profissional. Daqui a pouco Hopes diz que, na verdade, está falando de uma certa expertise que toda pessoa precisa ter. E Alford diz que é como se fosse uma pessoa bem informada. Mas eu entendo que o sábio é o inteligente que tem o caráter santo, e caráter santo quer dizer que ele vai pegar essa capacidade que ele tem e ele vai usar isso com mansidão. Com mansidão. É a tese de Tiago. Ele vai imitar Cristo, que foi manso. Ele vai imitar Cristo, que foi manso. Eu imagino que você conhece sábios e inteligentes. Agora, a mansidão é exatamente que vai transformar a sua sabedoria em obras boas, em boas obras. E quando você chega a essa conclusão, aí ficou difícil de viver. Ficou difícil de viver. Mexe com o seu filho. Questiona alguma coisa que você tem uma opinião clara. E você percebe que a igreja é cheia disso? O nosso desafio é buscar a sabedoria do alto para viver uma vida santa. E uma vida santa, se fosse refletir o caráter de Deus, então a tese principal do capítulo 3 é falar sobre a mansidão, o controle, que é desafiador. A Bíblia traz alguns exemplos, eu vou citar rapidamente. Ela fala sobre a sabedoria que vem do alto e a outra que é terrena. E é interessante que a Bíblia, quando fala de alguns exemplos, fala da tolice da sabedoria humana. Por exemplo, Torre de Babel. Precisa ser mais claro? Quando você olha o projeto, parecia ser um projeto sábio. Engenharia, sei lá, da Idade da Pedra, completamente à frente, né? O Eliezer, que é engenheiro, teria dificuldade, talvez, com todo o conhecimento. Mas veja, parecia ser um projeto sábio, mas como é que ele terminou? Em confusão. A sabedoria humana. Quando você olha para Abraão, pareceu sábio Abraão descer para o Egito. Pareceu sábio. Em tempo de fome em Canaã, ele fugiu da fome, foi para o Egito. Mas os resultados provaram o contrário. E quando você olha lá em Gênesis capítulo 12, 10 a 20, você percebe isso. Só cometeu besteira, mentiu que a esposa dele não era esposa, a irmã, criou uma confusão danada. Mas também não pediu orientação de Deus para tomar essa decisão. Quando você olha para o rei Saul, pensou que estava sendo sábio quando colocou a armadura em Davi. Aliás, até imagino que essa história deveria ter sido diferente. Se Saul fosse um homem que confiava em Deus, porque ele reinou 40 anos do povo de Israel, mas diz a Bíblia que desses 40 anos, 38 anos afastado de Deus, só 2 anos ouvindo o que Deus tinha a dizer. Ele entenderia 2 coisas. Primeiro, que Davi não dependeria daquela armadura, e sim de Deus. Segundo, era ele, Saul, o rei de Israel, que devia estar lá, e não Davi. Mas ele estava tão distante de Deus, tão desconectado. Parecia ser sábio, mas virou uma tolice.
Os discípulos pensaram que estavam fazendo era sábio, quando olharam para Jesus e disseram: Senhor, despede essa multidão, senão a gente não vai ter o que comer, eles não vão ter o que comprar, despede logo, senão vai ficar tarde. O problema é que o plano de Cristo era muito maior. O plano de Cristo era alimentar aquela multidão. Mostra uma certa desconexão com Cristo e a sua vontade. Qualquer expertise de viagens marítimas, ou pelo menos na época de Paulo, pensaram que era sábio sair de Creta e ir para Roma. Paulo dizendo: não vá, não vá, vai perder tudo, nós vamos pegar, não vá. Mas não adiantou, perderam tudo. Sabe, amigo, e se você for observar cada história dessa, você vai descobrir que todos esses sábios que cometeram tremendas tolices e criaram confusão, todos eles estavam completamente desconectados de Deus. E isso me incomoda porque eu tenho tomado algumas decisões que eu me arrependo depois. E eu vou descobrir a essência da tomada de decisão. Geralmente, ou eu estou confiando demais no meu talento, ou com certeza estou desconectado com Deus. E isso é triste. Você já pensou? Toda decisão equivocada que você toma, isso reflete a tua desconexão com Deus. A sabedoria da terra, ela tem 3 características apresentadas ali na Bíblia. 3 características. Ela diz Tiago, ela é terrena, ela é animal, quer dizer, não espiritual, e ela é demoníaca. E é interessante que a sabedoria terrena, a sabedoria deste mundo, ela é refletida isso em vários lugares da Bíblia. Não vá lá, segura aí em Tiago, mas eu vou ler um texto rapidamente aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 a 21, diz assim: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Sabedoria de Deus para o mundo é tolice, é absurdo, é tolice. A sabedoria do homem vem da razão, é o que defendem por aí, vem da razão. Enquanto, agora eu vou falar da forma como nós cremos, enquanto que a sabedoria de Deus vem do quê? Vem do quê? Da revelação, da palavra, da palavra. A sabedoria do homem, geralmente, ela desemboca no fracasso. Você percebe a importância de Deus colocar você em lugares diferentes, para que você seja exatamente esse canal de sabedoria de Deus naquele lugar? Às vezes eu questiono, por que eu trabalho nesse lugar? Por que eu moro exatamente no endereço que eu moro? Por que hoje eu estou na igreja de Iguatemi e não estou numa outra igreja? Eu não tenho explicação para essas coisas, eu só tenho uma justificativa que eu busco. Eu não pedi para vir para cá, eu não pedi para morar no lugar que eu morei, que eu estou morando, aliás, e eu não pedi para trabalhar onde eu trabalho. De alguma forma, eu sonhei, Deus foi abrindo as portas, por uma razão simples. Daqui a pouco Deus precisa de você lá. Às vezes eu olho para minha esposa agora tentando voltar a trabalhar. Ela já fez 2 entrevistas lá na Santa Casa. E nas 2 pediram para ela trabalhar no sábado. Ela agradeceu, mas ela voltou para casa e disse assim: eu não estou indo lá, mas eu sei que em vez de abrir portas eu só estou fechando, que a pessoa vai entender assim, como que esse crente vem aqui e no final da história a gente precisa dele, mas ele não está disponível. Quer trabalhar ou não quer trabalhar? E aí fica nesse conflito. Só que no final da história, percebe que tem muita coisa envolvida? Tem muita coisa envolvida. Por que ela não trabalhou lá ainda? Simples. Porque Deus não quis. Porque a hora que Ele quiser, ela vai trabalhar lá ou no lugar que Ele achar que ela deve trabalhar. Por alguma razão que eu não entendo. Preciso que ela trabalhe, né? Mas ela não. Agora você está lá por quê? Por uma razão muito simples.
Deus precisa de pessoas que tenham sabedoria não terrena, mas do alto. Porque onde você estiver, quer seja estudando, quer seja professor da URGS, quer seja no seu trabalho, não sei, Deus precisa de pessoas sábias. Sabe, amigo, o segundo ponto é a sabedoria animal ou não espiritual. A palavra em grego aqui é uma palavra que você daqui a pouco conhece como raiz de algumas palavras em português, que é psíquicos. Então ela é traduzida como natural ou animal, como você queira. E ali em 1 Coríntios 2,14 diz assim: quem tem o Espírito não aceita coisas que vêm do Espírito de Deus. Aliás, deixa eu mudar aqui que eu li errado. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucuras, não é capaz de entendê-las, por uma razão muito simples: elas são discernidas de que forma? De maneira espiritual. 1 Coríntios 15:44 diz assim: é semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Paulo está definindo aqui que há duas naturezas em conflito dentro de você e de mim. Elas estão se conflitando o tempo todo. A questão é: sabedoria terrena é dar vazão exatamente para essa natureza carnal. Sabedoria de Deus é aquela que luta contra a sua natureza. Eu já citei aqui, acho que num culto, num domingo, que quando eu estudei no NASP, eu fazia, isso aí faz muito tempo, que daqui a pouco seus filhos tudo lá nem fazem mais isso, mas a gente tinha umas horas chamadas horas educativas, e eu fui trabalhar na agricultura, fiquei lá, uns 5, 6 meses trabalhando na agricultura, 2 horas todo dia e tal, e o seu Isaías, que era o chefe, o NASP na época era assim, era uma fazendona enorme de laranja para todo lado, e ele levou num pedaço lá do NASP, onde antigamente eram pés de limão que foram cortados. Por alguma razão eles cortaram fora os pés. E aí o colégio, anos atrás, ou quem era o dono antes do colégio, enxertou um broto de laranja naquele caule. E aí o Isaías, que era o cara da agricultura, foi dizendo para a gente: olha, hoje está aí esse pé bonito e tal, laranjas doces, né? Mas para ele chegar a isso, a gente teve que cuidar muito, porque a natureza do pé-limão, então a natureza constantemente do pé-limão estava tentando matar o broto de laranja para que ele não se desenvolvesse. E eu olhava, eu sou da cidade, eu sou urbano, eu nunca fui da roça, nada, e eu olhava aquele caroção, tinha um nó enorme no caule, né? E ele dizia que aquilo era exatamente o início de todo aquele processo de enxerto que aconteceu naquela árvore. E eu, matutão, fui lá e peguei uma laranjinha, porque queria conferir se a laranja era doce. Sabe, eu preciso entender que essas duas naturezas dentro de mim e de você estão em conflito constante. Mas eu vou usar lá a observação desse camarada experiente na agricultura. Vou dizer assim, mas se você não cuidar da natureza divina, se você não buscar sabedoria do alto, a natureza carnal vai destruir qualquer resquício que possa haver dentro de você da natureza espiritual. Estão constantemente brigando. Em Judas 19, essa mesma palavra que é usada aqui, a psique ou psíquicos, né? Que é usada como animal e natural, lá é chamada de sensual. É a tradução que Judas 19 faz para essa palavra. É como se essa natureza nossa fosse uma natureza sensual, imoral, que constantemente está lutando dentro de nós. E eu preciso da sabedoria vindo totalmente do Espírito Santo para lidar com isso, senão essa guerra ela vai estar perdida. Volto a dizer, o problema é que a gente não está buscando sabedoria, é que a gente está empurrando a vida cristã para dentro da igreja. Eu só vou ser crente dentro da igreja, mas quando eu saio, eu vou ser um cara natural, vivendo a minha natureza carnal, falando o que eu quero, brigando. Eu tinha um ancião numa cidade, não vou dizer o nome da cidade, e eu estava de moto. Nessa época eu tinha uma moto, e eu fui andando na cidade e observei que era o ancião que estava de carro na minha frente. Falei, vou mexer com esse cara. Aí eu comecei, sabe aquele negócio de motoqueiro que fica buzinando, pipipi, 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 é? E aí eu vi que ele estava ficando nervoso, né?
E eu pipipi, mas ele não me reconheceu, eu estava de capacete. Aí eu dei uma viradinha assim, entrei do lado dele e falei assim: ô fulano. Ele já estava fazendo assim para mim, sabe? Aí ele fez assim: ô pastor, é você, não tinha reconhecido e tal. Era o meu ancião, gente, era o meu ancião. Passou um tempo, eu chamei e falei: amigão, peraí, deixa eu conversar contigo aqui. Aquele dia não foi bem assim? Foi, pastor, me desculpa, que não sei o que e tal. Falei: não, eu não tenho nada, nenhum problema, né? O que eu me preocupo é que isso reflete uma luta interior que você está tendo, né? E você é o meu líder da igreja. As pessoas aqui dentro vão espelhar em você. A gente está constantemente lutando com essa sabedoria que é terrena, animal e, diz mais Tiago, demoníaca. Essa foi a sabedoria usada, por exemplo, para a serpente tentar Eva lá no jardim do Éden, usando mentiras. Diz a Bíblia que o diabo se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Você encontra, por exemplo, na Bíblia, Pedro revelando essa sabedoria demoníaca, quando Jesus conta que vai morrer, ele diz assim: para com esses pensamentos e tal, você tem que fugir da cruz. E aí a frase mais dura que eu ouço na Bíblia, ali no Novo Testamento, é exatamente Jesus olhando para Pedro e diz assim: arreda-te daqui, Satanás. Sabedoria demoníaca. Sabedoria demoníaca. Quando você olha para essas três coisas, a preocupação que eu tenho é o seguinte: será que eu, Heron, e agora eu falo de mim, mas eu quero que você pense em você, no dia a dia, você e eu temos demonstrado traços dessa sabedoria? Você já parou para pensar nisso? Ontem eu estava lá no Campuri, antes de ontem também, 7.000 desbravadores. Quando chega num evento desse, lógico, eu estou falando de raridades, né? Sabe quem é que dá mais trabalho? São os adultos. Daqui a pouco você vê uma briga lá, não é criança, é adulto. Aí quando você vai lá em cena, você fala: não é possível, vocês estão brigando por isso. Sabedoria demoníaca, terrena, animal, longe de mansidão, longe de refletir o caráter santo de Deus. Eu não consigo enxergar a igreja do Iguatemi no ano de 2026 cumprindo de fato o seu papel como missão, cuidando uns dos outros e também envolvido no ID, no envio, se a gente não tiver esse tipo de sabedoria. Como diz alguém: eu vou construir com uma mão e eu vou destruir com a outra. Eu preciso de sabedoria do alto. Ainda falando de sabedoria do alto, olha o que a Bíblia diz. Capítulo 1, versículo 5 de Tiago diz que sabedoria do alto tem a ver exatamente com algo mais especial aqui. Tem a ver exatamente com fruto de oração, versículo 1, 5, e dom de Deus, versículo 1, 17. Mas eu quero dizer algumas frases rápidas e já ir terminando. Essa sabedoria está em Cristo. Então eu preciso entender isso. Portanto, Cristo é nossa sabedoria, é aqui a fonte, é aqui a fonte. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz assim: e porém por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção. Essa sabedoria está em Cristo, sabedoria do alto, portanto Cristo é a nossa sabedoria. Olha o segundo ponto apresentado na Bíblia. Em Jesus nós temos todos os tesouros da sabedoria, todos os tesouros da sabedoria escondidos. Colossenses 2,3 diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha como é que a coisa é profunda. Meu menino essa semana perguntou assim: pai, por que eu não posso jogar no campeonato do sábado? Porque ele está jogando futebol ali na escola e está gostando. Alguém me disse assim, aqui mesmo na igreja: pastor, leva ali no Atlético Gaúcho e tal, coloca ele jogar bola lá, vai preparar, ele vai virar um profissional de futebol. E eu dei uma bobeira e levei. Cheguei lá, o cara olhou, o Arthur, falou assim: quantos anos ele tem? Fez 6 agora. Está pequenininho ainda e tal. Eu coloquei ele para brincar aí.
Aí ele entrou lá, fez uns gols, aí o cara voltou assim, pode deixar aí que eu quero que ele fique aqui. Aí eu voltei em casa empolgado, assim, parece que você reflete tudo que você sonhou na vida do teu filho. E aí eu cheguei em casa, acho que eu vou trocar, vou colocar ele lá e tal. Minha esposa disse 2 frases. Ela disse assim para mim, o que você quer? Pode ser que ele não tenha dom para isso. Você quer um filho jogador ou um filho que serve a Deus? Falei assim, você perdeu a amizade mesmo, né? Foi assim forte, Eu falei assim, eu prefiro um filho que serve a Deus, então deixa ele lá na escola, porque lá ele está se divertindo com os amigos dele, futebol não vai ser prioridade para ele, e daqui a pouco ele vai entender que as prioridades são outras. Agora, você começa a colocar lá, e aí ele vem me perguntar, por que eu não posso participar de campeonato sábado? Começou cedo. Se eu como pai não tiver uma esposa como a minha... Você percebe? Sabedoria do alto é muito mais. A gente está investindo em coisas que não é pão, como diz o pastor Railson, falava isso para a gente. Invista naquilo que é pão. Lembra disso, pastor? Foi meu ministerial. Então veja, às vezes a gente está olhando para a vida sem a sabedoria verdadeira que vem do alto. E aí quando eu entendo isso, eu entendo Jesus em nós. Temos os tesouros da sabedoria escondido que vem nesse pacote. Nele, diz Colossenses, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu preciso preparar o meu filho para servir a Jesus, para amar Jesus. Só que ele está me vendo falar uma coisa e ele está me observando viver outra. Eu preciso de sabedoria do alto. Terceiro ponto, essa sabedoria está na palavra, visto que ela nos torna sábios para a salvação. Isso está lá em 2 Timóteo, quando Paulo aconselha esse jovem pastor Timóteo, dizendo, olha, porque desde criança, você conhece as sagradas letras que são capazes para torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A base da sabedoria está na palavra. E um último aspecto é que essa sabedoria, ela geralmente nos é dada fruto de oração. Quer sabedoria? Põe o seu joelho no chão e ore. E a pergunta é muito simples. Quanto tempo a gente está gastando em oração durante o dia? Já parou para pensar? A vida é tão corrida. Eu sei que alguns de vocês aqui têm uma dupla jornada, um segundo emprego. A vida não está fácil. Daqui a pouco muitas famílias estão me ouvindo aqui. Os 2 precisam trabalhar, porque senão a conta não fecha. Mas quando eu olho, eu percebo que daqui a pouco a gente precisa ir conversando com Deus para equilibrar esse processo. Eu preciso ter tempo para a palavra. Por mais dura que a vida esteja, é a palavra que vai me dar sabedoria do alto. Sem a palavra, a minha sabedoria é terrena, é animal, é demoníaca, é a minha natureza. Para a gente terminar, daqui a pouco eu quero colocar esses mundos opostos aqui. Qual é a evidência da sabedoria falsa? Bem, está lá em Tiago, a gente leu sobre isso. Primeiro, elas têm caminhos completamente diferentes. Ali Tiago cita de inveja amargurada. Esse texto está vinculado lá com o capítulo 3, versículo 1, quando diz que essa inveja amargurada é também um pouco de ambição que cada ser humano tem. E aí Tiago começa a alertar a gente a não cobiçar as coisas. Tem muito a ver com o ser humano. Você vai na casa de alguém, você viu um tipo de TV, você volta para casa, daqui a pouco você divide lá em 430 vezes até a volta de Jesus para comprar uma TV igual. Não tem sentido, tá? E aí com isso vem a dívida e vem a falta de tempo de viver um relacionamento com Jesus. Mas eu estou falando isso, mas eu posso falar outras coisas. Daqui a pouco eu estou pensando na igreja. Sabe, amigo, eu tenho que cuidar com essa inveja amargurada. O invejoso geralmente não se alegra com o triunfo do outro. E dentro da igreja, eu sei que daqui a pouco você olha alguém aqui, não sei, um espírito ruim chega na tua cabeça, peça a Deus sabedoria, peça a Deus ajuda.
Isso tem muito do ser humano. Segundo, a Bíblia cita essa expressão, sentimento faccioso. E esse tipo de sentimento, ele causa dentro da igreja, ele causa dentro da família, onde quer que você for, ele causa feridas nos relacionamentos, causa falta de perdão. A palavra sentimento faccioso tem a ver com, daqui a pouco, o espírito de partidarismo dentro da igreja. E eu quero que você olhe com carinho para isso, com carinho. Eu sei que numa família, e eu falo da minha família é uma mistura de gente sem raça definida, como eu, e a outra metade de italiano. Você imagina que confusão, não é isso? Isso é uma confusão estabelecida. Por outro lado, mesmo na família, eu olho, aquele cabra lá, vai estar lá na festa, nem gosto de ficar perto desse cara, fala demais, sabe? Daqui a pouco ele começa a dar piti lá, e a tendência da gente é se afastar. E minha esposa fala assim, não, é a sua família, é a sua família. Mas é duro você lidar com esse tipo de gente, Mas eu quero que você olhe para a igreja. Esse tipo de divisão na igreja também não pode acontecer. Não pode acontecer. Terceiro ponto da sabedoria falsa é citado no versículo 14 que a gente leu, que é a mentira. A mentira, ela produz inveja, que produz o sentimento faccioso e que no final promove a vaidade, e aí a vaidade volta a alimentar a mentira. É um ciclo. Aquilo não para. Agora, qual é a evidência da verdadeira sabedoria? Aí Tiago cita uma lista. Qual é a primeira? Mansidão. É fácil viver a mansidão? Não é fácil. Não é fácil. Sabe, mansidão não é fraqueza. Na verdade, mansidão é o poder do controle. Eu estou falando de domínio próprio. A expressão usada aqui de mansidão, Tiago tira, na verdade, uma palavra que era usada para um cavalo domesticado, que tinha sob o seu controle o poder exatamente de tomada de decisão. Uma pessoa que não tem controle pessoal, não tem domínio próprio, então quer dizer que ela não é o quê? Qual que é a nossa tese ali? Não tem verdadeira sabedoria. Verdadeira sabedoria. Mansidão é o uso correto do poder que está nas suas mãos, assim como sabedoria é o uso correto do conhecimento, e eu preciso ter isso em mente. Pureza, primeiramente puro, tem a ver com santidade. A sabedoria de Deus nos conduz à pureza de vida. Isso aqui é aquele negócio que você tinha que fazer uma foto mental para entender exatamente o que Deus espera de mim e de você. Paz. Sabedoria leva o homem não à competição, mas leva o homem à paz, não à guerra, mas à paz, conduz à paz. Indulgência é uma outra palavra que está ali no versículo 17. Sabedoria do alto, ela trata de atitude e não de criar conflitos. Na verdade, ela vai produzir um comprometimento maior com a verdade. Com a verdade. Ser gentil não é ser fraco, na verdade é você entender isso, tratável. É ser uma pessoa comunicável, de fácil acesso. Jesus era assim. Plena misericórdia. Você encontra essa sabedoria que é controlada pela misericórdia. Samaritano é um exemplo clássico disso. Ele poderia não ter parado ali. Ele sabia que se ele tivesse lugar, ninguém pararia por ele. Mas a sabedoria, ela é conduzida pela misericórdia. E esse samaritano se tornou um exemplo típico de Jesus. Bons frutos. As pessoas são fiéis, são frutíferas. Quem não produz fruto, geralmente produz galho. E Deus espera que você produza frutos, dê frutos, sem fingimento. A palavra aqui é hipocrisia, sem fingimento. Não existe jogo de interesse quando há sabedoria, não existe política de bastidor, nada disso. Existe sim uma preocupação na sinceridade. E quando você olha, você descobre
que a origem determina exatamente os resultados. Sabe, amigo, sabedoria, ela produz ou problemas ou bênçãos. Eu quero terminar dizendo para você assim, olha, está na hora da gente buscar a palavra, ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, pedir a Ele assim, Senhor, me ajude a ter sabedoria para agir, para que eu possa tomar decisões que estejam de acordo com a vontade de Deus. Isso quer dizer trabalho, isso quer dizer em casa, isso quer dizer num campo de futebol, isso quer dizer estudando, não importa. Eu preciso de sabedoria, sabe por quê? Porque sem sabedoria, nós como igreja, vamos enxugar gelo, sem qualquer tipo de reação. Agora, se eu e você buscarmos o nosso Senhor em todos os nossos caminhos, eu não sei o que pode acontecer em 2026 nessa igreja. Esse foi um ano muito bom, foi um ano que Deus nos abençoou de várias formas, e você acompanhou, você foi testemunha de tudo isso. Um ano que a igreja do Iguatemi trabalhou, e a gente viu excelentes resultados, e é gostoso agora você olhar e ver várias famílias que estão aqui, sentadinhos, que tomaram a decisão e estão aqui conosco. Mas agora, eu e você temos uma responsabilidade perante a palavra de Deus. Sabe qual é? Viver uma vida sábia, não a terrena, não animal. Nós vamos ouvir uma música agora, e enquanto você estiver ouvindo essa música, eu quero que você pense comigo algumas perguntas finais que eu vou fazer aqui. Primeiro, como é que nós poderemos conhecer uma pessoa sábia? De maneira simples, se você esquecer tudo, não tem problema, guarde essa frase, guarde essa frase. Uma pessoa sábia é sempre uma pessoa humilde. E quando a Bíblia fala de humildade, ela fala no sentido de depender inteiramente de Deus. Isso é humildade, depender inteiramente de Deus. Geralmente o sábio é aquele que proclama não as suas próprias virtudes, geralmente ele proclama Jesus, que é a fonte, que é o centro da sua vida e a fonte da sua sabedoria. Como poderemos identificar uma pessoa que não tem sabedoria? Primeiro, a Bíblia deixou claro, geralmente as pessoas vão provocar inveja, rivalidade, divisão, e eu vou dizer até guerras que não eram necessárias. Então, quando você estiver vivendo a sua semana, saiba, aonde você estiver, qual é a sabedoria que tem conduzido a sua vida. Se em algum momento for preciso retroceder, retroceda. Confie em Deus, que Ele aos soberbos, agora aos humildes, Ele vai cuidar de você o tempo todo. Está lá em Pedro isso. Confie nele. Permita que a sabedoria do alto faça de você, sua família e sua igreja uma bênção nesse lugar, uma bênção lá onde você mora, uma bênção onde você trabalha, uma bênção onde os seus filhos estudam. Primeira vez que eu cheguei aqui em Porto Alegre, o pastor Rogério foi me apresentar lá em Moinhos. Ele não vai lembrar disso porque ele é uma pessoa, é um gentleman, mas eu lembro que ele falou assim, pastor, falou bem baixinho, chama a sua família para eu orar por vocês que estão chegando. E eu chamei o meu menino, falei assim, Arthur, chega aqui e tal. E ele olhou para mim e fez assim, ó, aqui para você, ó, e ficou correndo lá na igreja. E eu pensei assim, já comecei bem. Mudei meu sermão, falei sobre família desestruturada, não sei se você lembra do sermão.
Não espere perfeição de mim. Eu não vou esperar perfeição de você. O que eu espero de você e de mim é que, independente das nossas imperfeições, a gente não deixe de buscar Jesus na nossa vida todos os dias, porque Ele tem a capacidade de transformar a sua e a minha vida e nos dar sabedoria do alto para viver de acordo com Ele em todos os lugares. Que Deus te abençoe a isso. Vamos ouvir essa mensagem e depois quero orar por você. Para ficar em pé nesse momento, quero fazer uma oração de dedicação da tua vida e da minha. Se por acaso essa é uma luta sua, como é uma luta minha, eu quero dar um tempinho antes de iniciar a oração para que você converse com Deus. A graça de Deus é tão especial. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é extraordinário. E quero que você saia daqui em paz, buscando a sabedoria do alto, para viver uma vida extraordinária na presença do Senhor. Nesse momento, comece conversando com Ele em particular, e depois eu quero seguir com a oração. Pai querido, ouça nossa oração. Nesse momento, os nossos pedidos
estão no teu trono de graça, e a gente confia que Jesus Cristo, nosso mediador, nosso intercessor, vai enviar a resposta certa e trazer paz ao nosso coração nesse momento. Perdoe os nossos pecados. Nós temos uma natureza que não é justificativa, mas nós temos uma natureza carnal. Geralmente usa a sabedoria que vem da terra, da terrena, animal, a demoníaca. Mas nós queremos muito, Senhor, que a nossa sabedoria venha da fonte de Jesus presente no nosso coração e na nossa vida. Queremos viver algo especial na presença de Deus. Queremos que as nossas palavras transformem vidas, não que elas tenham poder em si mesma, mas fruto da experiência, do relacionamento que nós temos com a Tua palavra, com o joelho dobrado no chão. Nos ajude a viver essa experiência pessoalmente, mas também nos ajude a viver essa experiência de maneira familiar, com todos os dias nossa família ajoelhada, clamando a sua misericórdia e vivendo, Senhor, uma experiência das famílias benditas sobre a terra, que Deus vai usar essas famílias para fazer outras famílias benditas sobre a terra. Queremos ter sabedoria do alto, viver a mansidão, viver a paz, viver o sentimento não de partidarismo, mas de alguém que confia plenamente em Jesus, viver a vida que o Senhor planejou para a gente. Nos dê sabedoria para isso, nos ajude a viver o temor do Senhor. Abençoe as famílias todas do Iguatemi, todos aqueles que aqui chegaram, que ao voltarmos depois da escola sabatina para casa, que a gente volte na certeza de que esta semana teremos uma caminhada diferente daquilo que vivemos até aqui. A gente vai perguntar o que Jesus faria. A gente vai perguntar como Ele agiria em algumas situações. A gente vai perguntar, Senhor, como é que Jesus reagiria em situações que a gente vai enfrentar. Porque no final, a gente quer ser um tipo Cristo, que vive de acordo com a sua palavra. Abençoe esta igreja. Em nome de Jesus. Amém.